bem? Vamos mais uma aula aqui do canal Professor Alisson Santos, na nossa playlist sobre gestão pública. Hoje nós vamos falar sobre políticas públicas. Bom, no final da década de 70, começo da década de 80, o Brasil passou ali pelo final da ditadura militar. E o povo foi às ruas para exigir mais direitos, exigir uma educação pública, uma saúde pública, liberdade de expressão, segurança. E aí houve necessidade na Constituição de 1988 de colocar ali os direitos e garantias fundamentais da população, que é o artigo 5º da nossa Constituição. E aí surge a questão da política pública. Política pública, tá? O termo política vem do grego polis, que significa cidade, ou seja, política pública significam as decisões que afetam toda a comunidade, ou seja, decisões que afetam o município como um todo, o estado como um todo, ou o governo federal, que é um país como um todo. Imagina a questão, por exemplo, da segurança. Não tem como você resolver a segurança pública se não for exatamente como o nome já disse, uma medida pública, porque você pode ter seguranças, você pode colocar cerca elétrica na sua casa, ter cachorros, isso diminui a sua insegurança. Todavia, você vai ter que sair, você vai estar na rua, tá? Você vai ir para um shopping center, e aí até mesmo a questão de uma bala perdida ou algo de um acidente, uma catástrofe assim, vamos dizer, em questão de segurança pública, pode te afetar. Então são decisões que têm que ser tomadas politicamente porque afetam toda a sociedade. A educação pública também tem efeito em toda a sociedade de diversas formas, e nós poderíamos aqui colocar uma playlist sobre como a educação pode modificar uma sociedade, ok? Então, política pública são os assuntos que dizem respeito a toda uma comunidade. Sendo comunidade uma cidade, pode ser um estado ou pode ser um país como um todo. As políticas públicas, elas visam identificar e corrigir os problemas públicos. E aí é um problema, né? Já falando de problema, vamos adiantar um aqui, que para identificar e corrigir os problemas públicos, é necessário que os políticos conheçam quais são os problemas públicos. Infelizmente, nós temos políticos hoje que acham que no Brasil não tem pessoas passando fome. E nós temos 5 milhões e 800 mil pessoas passando fome no Brasil. Tem político que acha que todo mundo estuda no Brasil. E nós temos mais de 40% de pessoas que não terminam o ensino médio no Brasil. Tem político que acha que no Brasil não tem desmatamento e a floresta amazônica, nos próximos 15 a 20 anos, deve entrar em um processo de desertificação, dada a quantidade de desmatamento que está acontecendo. Tá bom? Ou seja, o Brasil tem diversos problemas que os políticos não compreendem porque eles possuem um salário alto, vários auxílios, auxílio paletó, auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio de residência, auxílio telefonia, um salário alto, segurança e por aí vai. Então ele desconhece os problemas públicos. Imagina um político saber que tem que melhorar o transporte público. Ele jamais está há anos e anos, se é que algum dia pegou um ônibus. Então ele não conhece, ele não consegue identificar quais são os problemas públicos que deveriam ser corrigidos pelas políticas públicas. Bom, para a realização de políticas públicas eficientes é necessário que os políticos convivam com a população, que eu acabei de falar para vocês aqui, tá? Tem até uma reportagem do Fantástico sobre o estado de bem-estar social na Dinamarca, que é o país menos corrupto do mundo, tá no YouTube, tá? Só você colocar Fantástico Dinamarca. Coloca só essas duas palavras, tá? Que vai aparecer o vídeo onde mostra-se no Fantástico como os políticos que usam metrô, usam ônibus, convivem com a sociedade, como eles conseguem fazer políticas públicas mais eficientes do que o que ocorre no Brasil. Bom, continuando aqui, os dois objetivos principais da política pública é gerar desenvolvimento num país e diminuir as desigualdades sociais. Existem dois tipos de desigualdades sociais dentro de um país. A desigualdade entre regiões, por exemplo, o Sudeste brasileiro hoje representa quase a metade da riqueza do país.
Então seria necessário ter pelo menos uma proximidade de riqueza entre as regiões. Isso está na Constituição, tá? É dever da União fazer com que diminua a desigualdade entre as regiões, tá bom? E a desigualdade também social, ou seja, uma pequena parte da sociedade concentra a maior parte da riqueza, enquanto uma grande parte da sociedade vive com valores bem pequenos, ok? E o segundo objetivo é gerar o desenvolvimento. Desenvolvimento ele só ocorre quando 3 fatores acontecem simultaneamente. Melhoria de condição de vida da sociedade através de saúde, segurança e educação. Quando ocorre respeito ao meio ambiente e crescimento econômico, ou seja, você tem que melhorar o IDH, que é o indicador de desenvolvimento, você tem que aumentar o PIB, que é um indicador de crescimento econômico, tá bom? E você tem que melhorar a saúde pública, que é a expectativa de vida das pessoas, a média de quantos anos vive a população de um país, ok? Olha só, os 4 tipos de política pública que são realizadas. A política social, saúde, educação, lazer, cultura, a moradia. Você tem as políticas econômicas, são políticas fiscais, monetárias, cambial, industrial. Gente, e há uma separação muito grande entre política social e política econômica. A economia não resolve os problemas sociais, tá? Então, se você tem lá crescimento econômico, isso melhora a vida de todo mundo no país? Não. É necessário fazer políticas sociais, de melhoria da educação pública, de melhoria da saúde pública. É necessário a política social para resolver os problemas sociais. A política econômica é para gerar o crescimento econômico, apenas isso, ok? Temos as políticas administrativas, tá? Que é garantir a democracia, a descentralização das decisões, dando mais poder aos estados e aos municípios, e a participação social na política, ou seja, dar publicidade aos atos públicos e estimular a participação da sociedade nas decisões públicas. E por último, as políticas específicas ou setoriais, que são as políticas de meio ambiente, cultura, a política agrária do país e principalmente as políticas de direitos humanos. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ainda teremos mais algumas aulas aqui sobre gestão pública e quando terminarmos essa playlist de gestão pública, teremos outras, tá? Gestão de obras públicas, gestão de pessoas na administração pública, teremos várias outras disciplinas ainda relacionado ao curso de gestão pública. Então não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, porque aqui é 3, 4 aulas por dia, para você ser avisado da aula. E aí eu aguardo vocês até na próxima aula. Tchau, tchau, galera. Fui!